quero falar de Jesus, porque é o seguinte, com tudo isso que está acontecendo, o que a galera mais fala do povo evangélico é que, não, realmente Jesus está às portas e vem. Ele logo vem, ele logo vem. Há 30 anos atrás eu me convertia, o papo também era esse. Era esse. Sabe, há 30 anos atrás. Sim. Tudo. Então, você acredita realmente que vai haver essa volta de Jesus, que está próxima essa volta de Jesus? Então, acredito que realmente ela está muito mais próxima do que há 2000 anos atrás e do que há 30. Infelizmente, a igreja ela usava subterfúgios para poder aprisionar o povo, como ela continua usando. É um subterfúgio de aprisionamento e um tipo de glória. Tipo, vocês precisam estar aqui, porque é aqui que é a salvação, porque nós viveremos um grande avivamento. Isso tudo é antibíblico. Não haverá um grande avivamento. A Bíblia é muito clara. O mundo caminha para a destruição. O ser humano caminha cada vez mais para ser mais egoísta, mais duro, mais frio. Não vai haver um grande avivamento, uma comoção mundial e as pessoas dobrando. Não, isso não existe na Bíblia. É muito claro. Qualquer coisa depois disso é alucinação. Agora, o que nós temos hoje em dia, que nós não tínhamos, são as promessas que já se cumpriram. Acho que 99... Deve faltar uma promessa para se cumprir para poder começar a volta, os dados exatos da volta de Jesus. Para ser mais conciso, assim, quais são essas promessas que já... O que, por exemplo, já se cumpriu? Primeiro, a queda do grande templo, o terceiro templo de Jerusalém, construído por Zorobabel, que era o templo de Salomão. Ele foi reconstruído no ano 70, né? Durante o período de Jesus já havia um novo templo de Zorobabel, e uma das profecias é que aquele templo seria destruído. Ele foi destruído no ano 70. Uma outra profecia, você tem que entender que a Bíblia era de judeus, escrito para judeus. Certo. Outra profecia é que haveria uma ramificação da mensagem do evangelho a todo mundo. Quando Jesus vem, quem está governando é o Império Romano. Uma das principais características do Império Romano não é a adoração e não é a cultura. Porque o Império Romano não sabia adorar e não tinha nada de cultura. Ele importou tudo do Império Grego, de Alexandre o Grande. Verdade. Mas o que o Império Romano tinha? O poder bélico, e ele era muito conhecido pela sua estrutura de construir estradas. Quando Jesus vem e depois você vê a diáspora do povo em si, eles podem partir para qualquer lugar porque já haviam estradas ali que interligavam todo aquele velho continente. Então, a segunda, terceira profecia talvez, seria justamente a diáspora e a perseguição do povo judaico. E aí você vai vendo o lançamento dos anticristos, no plural, as pessoas que se levantam para destruir o povo de Jerusalém com o passar da história. E quando você pega as 7 igrejas do Apocalipse, você coloca ela numa linha de tempo, e você vê que realmente a primeira representa o primeiro século, a segunda, quando Constantino, no ano 313, se converte, entre aspas, ao cristianismo. Nós sabemos que não foi uma conversão, foi uma atacada política. Ele precisava de soldados. A potência que mais crescia, porque o Império Romano dominava. O Império Romano era dividido em 4. Eram as tetrarcas, de Filipe, de Herodes. E aí, quando surge Constantino, ele fala, eu já tenho 1/4 do Império, mas eu quero o Império inteiro. Então ele começa a fazer guerra contra os próprios aliados, o império dele. E aí acabam os soldados morrendo e ele não tem mais mão de obra, então ele fala, qual é a população que mais cresce? Aí são os cristãos, porque são perseguidos, né? Então eu vou fingir que eu sou cristão, que eu tenho uma visão, vou pegar todos os símbolos que eu tenho do Império Romano e do Império Grego, vou transformá-los em símbolos cristãos e vou dizer que agora eu sou crente. E aí o cristianismo deixa de ser uma religião proibida e passa a ser a religião do Estado. Ali é fundada o que nós chamamos de Igreja Católica. A Igreja Católica, o católico significa universal, igreja de todos. E ele pega os símbolos de adoração que ele tinha, por exemplo, ele era devoto do Deus Invictus. O Deus Invictus é um Deus em forma de criança, a adoração é feita aos domingos, e o dia dele é dia 25 de dezembro.
Então ele pega isso e transforma o Deus Invictus no menino Jesus. O nascimento do menino Jesus agora é dia 25 de dezembro. A adoração não mais aos sábados, agora é ao domingo. Então, é essa mudança. Ele era devoto de Semíramis, a deusa mãe. Então ele pega, traz ela para dentro do templo e diz, agora ela é a Virgem Maria. A adoração a Semíramis, ela era feita colocando presentes, acendendo velas nas árvores, colocando presentes debaixo de um carvalho e com um bolo feito de frutas cristalizadas. Isso é o carvalho, que é a árvore de Natal, com as bolinhas, as luzes, os presentes embaixo da árvore, e o bolo com frutas cristalizadas ou dissecadas é o nosso panetone. Até o panetone. Caraca. Então, ele transforma tudo isso no Estado. Beleza. Com o passar do tempo, vem Gregório, vem o calendário gregoriano, separa o nascimento de Jesus como nova data, né? Mas até então o povo ainda continuava morrendo para Constantino. Então, no Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio, ele determina o que é sacro e o que não é sacro. É o primeiro concílio da Igreja Católica. Então, ele diz quais livros entram na Bíblia, quais livros não entram. Tem vários quesitos que foram usados, muito sérios, alguns realmente relevantes, outros nem tanto, politicamente relevantes. Ele determina que, a partir daquele momento, o suicídio se torna um pecado capital. Uhum. Até então, o suicídio não era um pecado capital. Pelo contrário, os cristãos primitivos, quando eles aceitavam Jesus, eles se reuniam e se matavam. Caramba. Porque eles sabiam que eles seriam perseguidos e mortos. Então, para estar com o mestre que se doou livremente, eles se matavam. Então, ali naquele concílio de Nicéia, o suicídio não é considerado apenas um pecado, mas um pecado sem perdão nenhum. E durante muito tempo foi considerado o pior pecado de todos, e ainda é na Igreja Católica. Sim. Isso em nenhum momento é justificativa ou passar pano para quem está vivendo num processo depressivo ou queira se suicidar. Esse não é o objetivo e nunca foi. Entendeu? O que a gente está falando é que Deus, ele criou as nossas emoções, que muitas vezes estão muito turbulentas. E a gente precisa de ajuda para cuidar delas. Mas mesmo no seu pior momento, ele não vai virar as costas para você. Entendeu? Como a gente vê na igreja, né? A pessoa dedicou a vida inteira à igreja, aí no final ela, por um lapso de memória, uma crise, não sei o que, ela se mata, não serve mais, não pode ser enterrada, e aquelas coisas. Antigamente não podia nem ser enterrado Velado. não podia ser velado, não podia ser enterrado em cemitério cristão, não é? Era... O cemitério da cidade em si, né? Porque é chamado solo sagrado. Isso. Não podia, tinha que ser fora. E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.